Havendo o quórum regimentado por aberta a sessão ordinária de hoje, 14 de agosto de 2017, desejando as boas-vindas a todos que se fazem presentes no plenário dessa casa e também aqueles que nos prestigiam através das redes sociais e do TV Câmara. Antes de iniciar a sessão, coloco em votação a ata da sessão anterior. Em votação, os contrários se manifestem. Está aprovada por unanimidade. Solicito ao vereador Checker, primeiro secretário, que proceda à leitura da matéria constante no expediente de hoje. Projeto de lei número AM 43/2017 do Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Xanxerê para os exercícios de 2018, 2021 e da outras providências. Projeto de lei número AM 44/2017 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, e da outras providências. Correspondências recebidas do deputado federal Esperidião Amin, respondendo à moção verbal coletiva para que o DENIT elaborasse um termo aditivo ao contrato já em vigência para a construção de acostamento na BR-282, trecho entre os municípios de Chapecó e Irani, nos dois sentidos, e a construção de um circuito de ciclismo entre os dois municípios. Informou que encaminhou os pedidos ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, em Brasília, Distrito Federal, e ao Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, em Florianópolis, Santa Catarina. Do presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, convidando para participar do Encontro Nacional do IRB Região Sul, que abordará o tema Ouvidoria e Corregedoria, nos dias 17 e 18 de agosto de 2017, naquela Corte de Contas, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. A atuação, a eficácia e a contribuição das ouvidorias e corregedorias dos tribunais de contas às instituições públicas e privadas são questões que estarão em debate neste encontro. As inscrições são gratuitas e poderão ser efetuadas no portal do TSE Santa Catarina, no endereço eletrônico. Moções. Moção 27/2017 do vereador Adriano De Martini. Indicações. Indicação 406/2017 do vereador Wilson Piccoli. Indicação 407/2017 do vereador Natão Busnello Moreira. Indicação 408, 409 do vereador Luiz Augusto Sene. Indicação 410 e 411 do vereador Adriano De Martini. Projetos em redação final. Projeto de lei número 11/2017 do Legislativo. Projeto de lei número 12/2017 do Legislativo. Projeto de lei número AM 35/2017 do Executivo. Projeto de lei número AM 37/2017 do Executivo. Projetos em segunda votação. Projeto de lei número 13/2017 do vereador Wilson Piccoli. Projeto de lei número 14/2017 do vereador Wilson Piccoli. Projeto de lei número 15/2017 do vereador Wilson Piccoli. Projeto de emenda à lei orgânica número 1/2017 dos vereadores João Paulo Menegatti, Natão Busnello Moreira e Wilson Martins dos Santos. Projeto de emenda à lei orgânica número 2/2017 dos vereadores João Paulo Menegatti, Natão Busnello Moreira, Wilson Piccoli e Wilson Martins dos Santos. Projeto de emenda à lei orgânica número 3/2017 dos vereadores João Paulo Menegatti, Natão Busnello Moreira, Wilson Piccoli e Wilson Martins dos Santos. Projeto de lei número AM 34/2017 do Executivo. Projetos em primeira votação. Projeto de lei número AM 40/2017, que dispõe sobre a inclusão do artigo 7A na Lei 3256/2010, de 22 de novembro de 2010, que regulamenta o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte e aos microempresários individuais, de que trata a Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006. Projeto de lei número AM 42/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei complementar número AM 15/2017. Projeto de lei complementar número AM 16/2017. Além da palavra livre, senhor presidente. Agradeço, vereador Checker. Abro agora o momento da palavra livre, a iniciar pela bancada do DEM. Vereador Natão Busnello Moreira.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, também a plateia que acompanha aqui no plenário, a todos que estão em suas casas através do TV Câmara, também através das redes sociais, acompanhando a presente sessão. Dizer que é um motivo de grande satisfação e alegria também ter a todos aqui nesta noite, também aqueles que estão em suas casas assistindo a transmissão aqui da sessão. Na pauta de hoje, eu quero trazer uma indicação que faço aqui de tribuna, já para ser também de uma forma bem objetiva e clara, a qual eu não tive tempo hábil para apresentar na pauta, por até ser um assunto que eu tive maior conhecimento e informações no final de semana, mais precisamente no sábado, onde, ao caminhar pelo comércio da nossa cidade, principalmente pelas vias do centro, e também no dia de hoje, algumas pessoas nos procuraram pedindo esclarecimento e maiores informações, que é a questão do estacionamento rotativo. É uma questão onde foi levantada algumas informações já pelos meios de comunicação, onde noticiaram algumas mudanças, algumas alterações. E por se tratar de um serviço que abrange um grande número da população, pois muitos se utilizam deste serviço, eu acredito que por questão de esclarecimento e maiores informações que eu trago na sessão de hoje, uma indicação que faço aqui de tribuna, pedindo para que o órgão competente, no caso o DEMUT, aqui do nosso município, o Departamento Municipal de Trânsito, também até com cópia para a empresa terceirizada que faz o devido serviço, vim trazer esclarecimentos até esta casa. Até porque somos representantes do povo, das pessoas, e essas pessoas, a qual são a nossa comunidade, estão com certas dúvidas. Devido às alterações do serviço, como que vai proceder, tem mudanças aí também na questão de valores, a partir de um certo período, tem mudança na compra do ticket. Então, tem algumas informações e algumas mudanças que eu acho que são importantes que esta casa aqui possa ter domínio, possa ser apoderada das informações, para que, quando questionados pela comunidade, a gente possa também informar elas da melhor forma. Então, trago essa indicação, também já peço o apoio dos colegas vereadores, para que a gente possa trazer esse assunto aqui, essa discussão, que também já reforço o pedido para que o responsável, seja pelo Departamento Municipal de Trânsito, ou até mesmo pela empresa, possa vir até essa casa, trazer maiores informações, esclarecimentos, que possa haver uma discussão e nós possa também levar à nossa comunidade mais informações, para que é um serviço aí que seja também prestado da melhor forma e melhor qualidade. Em tempo também quero cumprimentar o Gelder, também que está aqui nesta noite, assim como todos os demais presentes. Meu muito obrigado e também uma ótima semana a cada um e a cada uma. Agradeço, vereador Natan, pelo seu pronunciamento. A bancada do PP está dispensada. Bancada do PSDB, vereador Wilson Martins dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos acompanha pela plenária, que nos acompanha pelo TV Câmara, nosso boa noite. Bom, hoje eu gostaria de iniciar a minha explanação falando um pouquinho sobre o artigo 37 da Constituição Federal do nosso país. Então, ela tem lá os princípios gerais que toda administração pública está obrigada a seguir de forma direta ou indireta. Quais são esses princípios? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Então, são princípios aí que vão nortear qualquer atividade na administração pública, seja no executivo, no legislativo, no judiciário. E, por conta disso, nós aqui na Câmara de Vereadores, sempre quando fizermos qualquer análise de projeto, qualquer ação, a gente tem que estar observando para não infringir nenhum desses princípios. Quando se vem algum projeto que não venha atender a coletividade, ele está infringindo aí um princípio da impessoalidade, ele não pode ser feito específico para beneficiar essa ou aquela pessoa. Da mesma forma, o princípio da legalidade, ele diz o seguinte, que o ato administrativo ele tem que ser vinculado. Então, na vida normal, cada cidadão pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Já, se tratando de direito administrativo, de ato
aqui na administração pública, só pode ser feito aquilo que estiver determinação legal, por lei, por sentença, né, por acórdão. Se não tiver isso, o ato administrativo ele é viciado, ele é nulo. Por que eu fiz essa abordagem? Então, semana passada, nós tivemos algumas notícias referente à paralisação dos transportes aí, das crianças com necessidades especiais que a prefeitura vinha fazendo, e chegou até essa casa a informação de que o transporte se deu por ordem do Ministério Público, com base numa denúncia feita por este vereador. Então, eu busquei verificar se havia algum tipo de determinação, algum tipo de ordem que fizesse. A administração até gostaria de saber do líder do governo se houve alguma determinação específica para fazer a suspensão. Os vereadores da base, sabe se tem alguma ordem? Pois é, nós estivemos lá na sexta-feira conversando com o Ministério Público, o promotor da vara da Fazenda, da moralidade administrativa, e o que ele fez na ocasião? Quando ouviu o servidor que foi comigo prestar todas as informações, de pronto ele instaurou um inquérito para apurar eventuais irregularidades. Então, ele fez um ofício, que esse ofício chegou até a prefeitura, pedindo esclarecimento sobre o funcionamento do transporte escolar. Como é que se dava? Qual que era o objeto da denúncia naquele dia? Foi a possibilidade de transporte e cobrança indevida de algumas crianças que, em tese, constavam na lista daquelas crianças que eram transportadas pelo Poder Público Municipal e que estaria sendo cobrado dessas crianças, inclusive, com boletos. Então, alguns transportadores estavam fazendo cobrança mediante a expedição de boletos. Então, foram servidores do próprio município que trouxeram essa informação. E uma outra situação foi sobre crianças que constavam na relação do município e que já não frequentavam mais a escola, não utilizavam mais o transporte público. Então, seriam as crianças fantasmas. Então, esses dois itens foram os objetos da denúncia levada ao MP por servidor acompanhado por esse vereador. E o Ministério Público fez um ofício, inclusive eu tenho cópia do ofício, o processo é público, está disponível para quem quiser verificar o conteúdo do ofício. Então, pedido de esclarecimentos. E o que aconteceu? Após aquela sessão aqui do dia 7, como foi dito que esse vereador aqui tinha sido o causador da suspensão do transporte dessas crianças, eu passei a receber aí inúmeras reclamações de pais que, preocupados com o transporte dos filhos, queriam saber como é que iam fazer. Inclusive, algumas pessoas vieram até o nosso gabinete pedindo como é que eu ia ajudar a pagar agora esse transporte, já que o município não tinha mais prestado, não estava mais prestando serviço por uma ordem do Ministério Público, consequência de uma denúncia que fizemos. E o Ministério Público, ele não tem na sua capacidade de trabalho, na sua autonomia, poder suficiente para determinar que o município, que qualquer cidadão faça ou deixe de fazer. Então, quais são as 3 atribuições do Ministério Público? A primeira delas é fazer requerimento de informações. Foi o que aconteceu. A segunda é sugerir. Então, é fazer um TAC, aquilo que acontece, um termo de ajuste de condutas, onde há uma sugestão do Ministério Público e há um aceite da parte envolvida. Então, se lavra um termo, só então ele passa a ter efeito. Ou, por último, ele oferece a denúncia. Qualquer ordem deve partir do judiciário, que é quem define, que é quem tem a autonomia funcional para determinar se faça ou deixe de fazer. No caso em questão, não houve nenhuma decisão do Poder Judiciário. Está ainda na fase de levantamento de informações. E a imprensa, movida por alguns comentários, acabou fazendo uma série de dilações, comprometendo, inclusive, a honra desse vereador, quando falava
nas matérias que o transporte foi suspenso por conta da denúncia que fiz. E isso não ocorreu. O que ocorreu? Mera liberalidade do executivo que, por conta e risco, suspendeu esse serviço. Então, não foi objeto. E até, na ocasião, o vereador João Paulo esteve comigo, conversando com o promotor, e ninguém mandou suspender. Tanto é que, se houvesse qualquer tipo de irregularidade, seria dado um prazo, seria dado um tempo, segundo ele, e segundo o doutor Marcionei, inclusive, para que o transporte fosse regularizado, já que não havia previsão legal, como é o caso em questão. E qual que é o grande cerne dessa discussão? Então, por conta de uma inverdade, proferida aqui nessa casa, criou-se toda uma situação aí que compromete a honra e a dignidade desse vereador no exercício de fiscalização, de apurar denúncias, de fazer valer a função pela qual fomos eleitos. Como vereadores, somos fiscais natos aí da administração. Aí, eu gostaria, nesse sentido, de fazer um pedido aqui, de quebra de decoro parlamentar, por conta justamente de extrapolar. Cada vereador aqui tem o direito de se expressar, tem o direito de manifestar suas ideias, seus pensamentos, suas posições, contudo, tem um limite. Qual que é o limite? É a legalidade. Eu não posso atribuir nenhum tipo de ação ou de conduta que não tenha um lastro de verdade, que não tenha um lastro de legalidade. Então, eu gostaria de fazer o pedido, para que essa casa instaure um procedimento disciplinar em face do líder do governo, o senhor Arnaldo Lovatel, para verificar essa questão. Eu já trouxe aqui as informações degravadas do vídeo que foi transcrito no dia 7, das matérias jornalísticas que veicularam, e, por conta disso, já ajuizei uma queixa-crime também na vara criminal dessa cidade, para verificar os reflexos, dessas ações que foram feitas de forma insensatas no último dia 7 de agosto. Então, no mais, desejar a todos aí uma ótima noite e uma ótima sessão. Agradeço o pronunciamento do vereador Wilson Martins. Palavra agora está bancada do PSD. A iniciar, o vereador Luiz Augusto Sene. Boa noite a todos. Cumprimentar em especial o presidente Adrianinho, demais colegas vereadores, comunidade que nos acompanha pelo TV Câmara e internet. Cumprimentar também o Gelder Bavaresco, presidente do PSD Xanxerê. Obrigado pela sua presença. Cumprimentar os demais funcionários da casa, enfim, a toda a comunidade que nos acompanha. O assunto de hoje é tratar sobre duas indicações que tenho, uma referente à implantação de um ponto de ônibus ali na rótula da Avenida La Salle, na antiga Newsprint, pois tem inúmeros colegas jovens, em grande sua maioria, que necessitam pegar ônibus aí para a Faculdade Seller ou Uno Chapecó, e em dias de chuvas aí ficam ao relento. Então, se a prefeitura puder dar uma atenção especial, e também a recolocação de um ponto de ônibus na Rua Sergipe, esquina com a Fioravante Zafari, na Vila Sésamo. Ali que sucede-se que tem um senhor que possui deficiência visual, todo dia vai para a PAI, e em dias de chuva ele fica ao relento ali também sobre as condições intempéries naturais. Antigamente tinha um ponto de ônibus aí e foi retirado. Acreditavam os moradores que, por ser muito antigo, eles iam recolocar para reforma, já estava meio depredado e iam trocar, mas não foi recolocado. Outro assunto também em pauta é referente a umas imagens aí que rolou na internet, na mídia, que foram postadas de forma injusta, no qual ainda ocorre com a política atual brasileira, onde as pessoas aí utilizam de má informação, elas manipulam informações, mentem, um método arcaico e antigo ainda de se fazer política no Brasil, mas aí isso vem
no momento atual está sendo renovado, a classe política vai ser cada vez mais cobrada e já não tem mais espaço para isso. Então, infelizmente, há pessoas maldosas ainda usando de más informações, desvirtuando os verdadeiros fatos que ocorrem, mas espero que a população sempre vá olhar a fonte, sempre vá se informar, buscar conhecimento para não acabar caindo aí em informações errôneas e erradas. No mais, desejo a todos uma excelente noite. Obrigado pela presença de todos. Agradeço o pronunciamento do vereador Luiz Augusto Sene. A palavra continua com o bancado PSD, vereador Ricardo Lira da Costa. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite, outro senhor presidente também, tá? A todos que me ouvem essa noite. Novamente se toca no processo do fechamento do 24 horas. Antes eu já fiz uma explanação e agora eu vou começar a pedir uma explicação. Então, tudo isso se dá por conta de economia. Agora, o que se considera economia? A saúde da população, o dinheiro, a prefeitura que está já pendurada com as contas dela. Então, eu queria que ou o secretário de administração ou o futuro secretário de saúde viesse a essa casa para explicar o porquê o fechamento do 24 horas, a princípio, a partir de 1h da manhã até as 7 horas do dia seguinte. Esse pessoal, a princípio, seriam poucas pessoas que são atendidas nesse horário, porque já existe uma estimativa do atendimento, já existe também toda uma planilha dos meses de atendimento desse horário. Eu não sei se sai mais barato, porque quando se tem um ponto facultativo, continua só com o médico trabalhando no 24 horas, atendendo como clínico. No hospital, 2, 3. E muitas vezes ligam para lá reclamando da quantidade de pessoas que estão subindo para serem atendidas. Então, eu acho que tem que ser pensado nisso, porque vai, fecha, para depois reabrir, eu acho que fica ruim. Eu imagino que eu, no caso, como médico, se estivesse de plantão, faltam 5 minutos para 1h da manhã. Me chega uma criança vomitando, com diarreia, teria que fazer uma medicação. Não posso chegar e mandar essa criança para o hospital. Então, ela já vai ficar ali. Ela vai ficar ali até quanto tempo? Quantas horas? Então, tudo isso tem que ser pensado. Não é pensar na economia, é pensar na saúde e bem-estar da população. Tá bom? Fora isso, agradecer. Boa noite, boa sessão. Agradeço, vereador Ricardo, o seu pronunciamento. A palavra agora está com a bancada do PTB, o vereador João Paulo Menegatti. Boa noite a todos, presidente, vereadores, público presente. Bem, quero aqui começar o meu discurso, né? Questão dos vereadores aí, a questão da queixa, a questão do decoro parlamentar, acho que tem que chegar a um consenso aí, se entender entre os vereadores, né? Ter um acerto aí, uma conversa entre os dois vereadores aí, para que não se precise, né, chegar a esses termos, levar para frente essas ações, né, para que a gente possa se entender aqui dentro da Câmara mesmo. Bem, a questão aqui que o Ricardo levantou, a questão do fechamento do 24 horas, né, na parte da madrugada, né, da noite, a partir da meia-noite, 1h, não sei, 1h, né? Eu acho ruim para o município, né? Ruim para as pessoas que, infelizmente, não vão ser atendidas no 24 horas, onde muitas vezes o hospital se encontra lotado. Então, realmente, é uma ação complicada, o fechamento do 24 horas. Também a questão da prefeitura, que diz que a prefeitura aqui está pendurada,
que o orçamento caiu, eu não sei aonde foi que caiu o orçamento do município de Xanxerê. Né? Só se foi debaixo da mesa. Porque o orçamento do município do ano passado, ele estava em torno de 90 milhões. Esse ano ele saltou para 110 milhões. Então, realmente, não houve queda na arrecadação. Houve um acréscimo na arrecadação no município de Xanxerê. Né? Ou tem alguma coisa errada. Agora, em vez de tu ter mais dinheiro no bolso, você vai ter menos com o acréscimo. Estão mudando a matemática agora. Então é complicado. Mas, cada vez se cria mais cargos de confiança na Prefeitura Municipal. Cada vez se bota mais gente para dentro. E aí sim se come o orçamento do município. Então, a complicação é grande. Vai ter aqui algumas matérias que vão ser discutidas, algumas criação de cargos. Né? E a gente vê nos últimos meses que, segundo informações, há 30 dias atrás, teve a Andressa aqui nessa casa, aonde o limite prudencial estava extrapolado, estava em 56%. Aonde o limite prudencial, segundo a lei estabelece, é 51,3%. Fica em 54%, menos 95% dos 54%, que vai dar 51,3%. Então, o prefeito não podia ter feito, nos últimos meses, a contratação ou nomeação de novos secretários e de novos entes, né, comissionados na Prefeitura Municipal. Mas ele continuou fazendo as contratações. Então, eu vou entrar com indicação na próxima sessão, pedindo para o prefeito a exoneração desses cargos, porque o limite da folha está extrapolado. E o prefeito continua contratando o cargo de confiança. E isso não pode acontecer. E se ele não fizer isso, eu vou entrar no Ministério Público, pedindo a intervenção do Ministério Público na Prefeitura Municipal. Porque tu estando acima do limite, tu não pode contratar. Mas o prefeito continua contratando. Né? Então, realmente, isso não pode acontecer. Bem, a questão aqui também, a questão da TV, que fechou no nosso município, né? Praticamente está fechada, hoje virou uma sucursal de Chapecó, né? Então, nós temos que rever a situação. Ver o que a prefeitura fez para manter a televisão aqui, o que as entidades fizeram para manter a televisão aqui, a SIC, CDL, né? Ver o que foi investido da Prefeitura Municipal na TV nos últimos tempos, ver o que a Assembleia Legislativa investiu nos últimos tempos, o que a Câmara dos Vereadores investiu nos últimos tempos, para ver realmente o que aconteceu com a Record de Xanxerê, com a RIC Record de Xanxerê, porque perdemos um meio de comunicação que era muito importante para a divulgação da nossa cidade e também para a divulgação dos atos internos do município. Mas o prefeito acho que não tem muito interesse em ter a TV aqui, né, para não estar colocando os assuntos que não é de seu interesse na televisão, né, para não defamar o prefeito. Então, realmente, essa situação é bem complicada. A gente já vê o Merizio, o Colato, né, já transferindo o título para Chapecó. Então, eu estou vendo que, daqui a uns dias, Xanxerê vai virar uma província de Chapecó. Como era há 60 anos atrás, 70 anos atrás. E isso nós não podemos deixar acontecer. Nós temos realmente, né, que ver o que está acontecendo, porque nós não podemos ser dependentes de Chapecó. Nós temos uma TV aqui, né, que tem concessão no município de Xanxerê. Segundo informações, a concessão é do município de Xanxerê para transmitir
né, através do município de Xanxerê. E agora essa TV se torna uma sucursal de Chapecó. Então nós temos que pedir aqui para a ANAC ver a situação que se encontra, né, a concessão dessa TV, e nós lutarmos para que se restabeleça, se não for o sinal da RIC, que seja o sinal de outra televisão, que sim seja transmitida aqui no município de Xanxerê, com os problemas que enfrenta o município de Xanxerê, para que toda a população nossa saiba. Então, realmente, o que aconteceu, eu não sei, mas o fechamento ocorreu, né? Não se teve investimento suficiente na TV, isso já vinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Não tinha mais interesse de ter a televisão no município de Xanxerê? Ou qual que era o motivo? Eu, se sou prefeito, também não quero a TV no município para não estar falando mal de mim. E eu acho que foi isso que aconteceu, né? Para não ver as falhas que existem na administração. Então, realmente, temos que ter uma solução, né? Todo mundo está indo para Chapecó e está levando o que é bom de Xanxerê para o município de Chapecó. E isso nós não podemos admitir, que nós vamos virar novamente uma província de Chapecó, se nós se descuidar um pouquinho. Então, precisamos rever essa questão da televisão, né? Entrar em contato para ver se a concessão com a Anatel, para ver se a concessão é do município de Xanxerê ou não é, para que realmente a gente possa ter uma outra emissora de TV, ou quem sabe essa mesma emissora de TV, né, transmitindo aqui do município de Xanxerê. Que nós não podemos perder as coisas de tão importantes, né, que é para o município, como a TV, como várias empresas que no passado eram para se instalar no município de Xanxerê, mas infelizmente foi se instalar no município de Chapecó. E isso está voltando a acontecer novamente. E isso nós não podemos deixar acontecer. Por isso já estamos fazendo esse levantamento, tentando orientar a população e, quem sabe, nós fazermos aí um ato para que realmente volte a questão, né, pelo menos a questão da emissora de TV para o município de Xanxerê. Muito obrigado. Agradeço ao vereador João Paulo pelo seu pronunciamento. A palavra agora está com a bancada do PMDB, vereador Wilson Piccoli. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, plateia que nos acompanha, aos internautas que nos assistem através da TV Câmara, nosso boa noite. Senhor presidente, inicialmente trago a essa casa hoje uma indicação, mais uma indicação, né, de tantos que nós fizemos aqui, para melhorias na estrada, na propriedade do senhor Luiz Bianchi, que esteve aqui, e nós estivemos verificando em loco. Aliás, aí já faz uns 3 para 4 anos que não se recebe uma melhoria digna aquele trajeto para chegar até a residência do seu Luiz. Então, tenho certeza que, sendo aprovada aqui essa indicação, levaremos até o secretário ao timão, né, que poderá nos auxiliar, como fez em outras vezes, para que se resolva de uma forma mais rápida possível, em virtude de que o processo de escoamento de toda a produção dessa propriedade é adjacente, para quem não sabe, seguindo aqui para Seara, onde teve aquele problema lá que caiu, né, teve aquele desmoronamento, fica ali próximo. Então, não é uma coisa tão difícil de se fazer, são poucas metragens aí, mas que precisa ser feito, acolhendo o anseio e o pedido, então, do nosso xanxerense Luiz Bianchi. Bem, gostaria de falar aqui, hoje me pega também um pouco de surpresa essa fala do vereador Wilson. Eu acho que, de repente, esteja faltando realmente um pouquinho de conversa, não é, vereador Tatu? Esteja faltando um pouquinho de integração. Me parece que, às vezes, nós utilizamos muita energia em pouca coisa. Poderíamos, com a cabeça pensante dos senhores parlamentares que estão aqui, poderíamos desenvolver projetos que impulsionem o nosso município. Temos aqui dentro, senhores vereadores, um vasto conhecimento aqui, pelas suas qualidades, pelas suas funções que se atribuem no dia a dia,
E às vezes, né, não tão sempre, mas às vezes acabamos deixando aí com que a nossa energia seja tomada por questões que poderiam ser sanadas, às vezes, com uma conversa ou outra. Há exemplo do que hoje veio o presidente Dionísio Tuigo, né, do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, né, que é a convite, eu acho, do vereador Wilson, na última sessão, o presidente acatou, e trouxe hoje aí para conversar conosco, para fazer entender um pouquinho do que acontece, por quê, como é que foi a forma da negociação, para que nós tenhamos realmente uma posição, uma opinião formada, mas com conhecimento, né? Então, hoje estaremos aí votando a questão de gratificação, de aumento salarial, e o que ele nos coloca, né, a posição do sindicato, que o sindicato não gostaria disso. O Sindicato dos Servidores Públicos de Xanxerê gostaria que fosse realmente feito um plano de cargos e salários para todos os servidores. Essa é na função dele, que ele nos coloca em reunião aqui atrás. Então, é isso que a gente precisa entender, né? É evidente que a gente nunca vai ser contra qualquer aumento, qualquer algo que venha realmente a fazer com que o salário do trabalhador melhore. Somos contra o que for abusivo. Isso sim. O que for aumento abusivo, onde um ou dois têm aumentos com muita discrepância dos outros, sempre teremos que bater em cima para que exista ali uma certa equidade, que exista um certo discernimento a respeito disso. Mas é isso que eu falo. Quando não se tem essa conversa, quando não se conhece realmente o que aconteceu, e pelo que o Tuigo nos coloca hoje, a administração disse que assim tinha que ser feito e veio. E vai vir para a Câmara, né, e já está aqui na Câmara. De repente, podia ter tido uma conversa um pouquinho melhor. Essa questão do 24 horas, eu venho ouvindo isso já faz 4 para 5 anos. Será que os gestores dessa pasta, juntamente com os gestores municipais, não conseguem chegar a um consenso nisso e definir algo que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos? Gente, uma microempresa precisa disso. Uma microempresa precisa definir o que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos. Imaginem um setor como a saúde, aí, que praticamente agrega 50 mil habitantes de Xanxerê, e por diversas vezes, né, no mês ou no ano. Eu não acredito, eu acho que tem que ter um plano. Do mesmo jeito que eu conversava com a secretária Cláudia, da Saúde, me apresentou um plano de educação. Me apresentou um plano, por que tem que ter isso, por que vai acontecer isso, por que as notas são em tal lugar, por quais são os planos, o que está sendo estudado dentro do município. Acho que aí fortalece, né? Fortalece. Não, nós sabemos que tal dia vai ter prova, tal dia vai ter isso. O aluno sabe, o pai sabe, e aí a coisa realmente funciona, né? Então, parabenizo a secretária Cláudia e todos os que fazem parte da educação, porque me apresentaram, sempre que falei com eles, um plano coerente de como fazer com que o município de Xanxerê progrida no setor da educação. E assim o que eu gostaria de ver, tanto na saúde, tanto nas estradas, né, aquilo que se faz em termos de obra, tanto o que vai acontecer com o município, qual é o rumo do nosso município, se vamos ter mais parque industrial, não vamos ter, o que está sendo feito para isso, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Talvez convidá-los para vir aqui nos apresentar o que foi feito e o que se pretende fazer. Só assim estaremos trabalhando proativamente para o município de Xanxerê. Então, seria isso o meu recado na noite de hoje. Tenhamos todos um bom início de semana. Agradeço o Piccoli pelo seu pronunciamento. A palavra agora está com a bancada do PT. A iniciar por mim, passo a presidência aqui ao vereador Arnaldo. Assumo a presidência. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Nosso cumprimento e boa noite especial a todo o público que nos acompanha nessa sessão. Cumprimentar aqui a Maiara, que também no coletivo Janete Cassol, e também servidor dessa casa, Divina, senhor deputado Sareta, Clair, sua filha também aqui representando a comunidade pesqueira de cima. Obrigado pela presença mais uma vez. Senhor Dalla Libera, Jean, que representa o Sinte, muito obrigado pela presença nessa noite. Linda Mira, muito boa noite, obrigado por ter vindo também, ex-servidora dessa casa, liderança do nosso partido também. A Cátia, nossa suplente vereadora, vice-presidente do partido, o Jace, Marli, o Thiago, o Sidão, o Jonas, que nos assessoram nessa casa, nos auxiliam, os demais servidores dessa casa, o seu Bianchi também que está presente, obrigado pela presença. Enfim, a imprensa que nos acompanha e a todos que, através do TV Câmara, nos prestigiam em suas casas nesta noite. Bem, senhor presidente e colegas vereadores,
Nesta noite, gostaria de tratar sobre dois assuntos, especialmente, vereador Checker. É um assunto que repercutiu muito após a última sessão da quarta-feira passada, com relação à postura do PT na Câmara. Como muitos dos senhores e as senhoras tiveram a oportunidade de verificar nas redes sociais. Questionando a opinião, as atitudes, a autonomia desses vereadores, Checker. Minha e do vereador Checker. E gostaria aqui de um simples e singelo agradecimento a todos aqueles que se manifestaram nas redes sociais, dando apoio, fazendo seus comentários e manifestando apoio ao nosso trabalho frente ao Legislativo deste município. E gostaria aqui, num simples relato e singelo relato também, reafirmar com todas as letras o que é o PT na Câmara de Xanxerê. E elencar aqui, Checker, 13 aspectos, já que falaram tanto em PT, 13 aspectos apenas da atuação desta presidência e dos vereadores do PT nesta casa, nesses primeiros 7 meses, 8 meses de legislatura. Primeiro deles, está aqui, intérprete de Libras, as meninas que estão contratadas através do processo licitatório, na inclusão social que essa casa fez a pedido do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, a reivindicação já antiga e que hoje é a realidade. Segundo, diminuição e através do processo licitatório do contrato também da empresa prestadora de serviço de informática desta casa, que até então era de mais de R$ 2.500, passando para agora R$ 980. Uma economia considerável nesse segmento. Terceiro, audiências públicas que esta casa realizou, diversos temas, e aqui quero agradecer a cada um dos senhores vereadores que sempre prestigia e acompanha os debates e as audiências públicas nessa casa, que com certeza faz a diferença quando das discussões dos projetos que na sequência retornam para essa casa. Projeto Câmara Mulher, implementado por esta casa, que iniciou os debates relativos ao enfrentamento da violência contra a mulher, através da exposição fotográfica, que os senhores e as senhoras puderam prestigiar e fomentou aqui um debate que vai perpassar todo esse ano e na sequência também, com relação a esse tema importante. Projeto Câmara Cultural, que implementou nesta sala um atrativo para as pessoas, para os xanxerenses, de ter um cinema aqui nesta casa, com investimento, para que as pessoas tenham a oportunidade de assistir um documentário, assistir um filme, que as crianças tenham a oportunidade de vir até esse plenário e poder prestigiar um bom filme. A Semana do Folclore também inclusa dentro da Câmara Cultural, vereador Ricardo. Vossa Senhoria propôs, fez todo o trabalho também, e que logo estará sendo colocado em prática. Projeto Câmara Jovem, que implementamos a partir desse mês, onde os colegas vereadores também estão participando dos debates com os estudantes, trazendo a rede municipal, 3º e 4º ano para esta casa, para ter uma aula sobre o que é o legislativo, a importância deste poder, despertando o vereador Piccoli. Uma consciência crítica a partir do papel do cidadão, que começa lá dentro da escola, que transmite à família, enfim, que se constrói através dessas ações, e que vai continuar até o final do ano e na sequência também. A transparência que esta casa sempre primou, que continua, é por obrigação, por lei, mas que continua fazendo com que todos os meios de comunicação transmitam o que é debatido e repercutido aqui dentro dessa casa. Implementamos, inclusive, a transmissão via Facebook e YouTube, para facilitar também as pessoas, através dos seus celulares, aplicativos, acompanhar os debates dessa casa. Esses 2 vereadores do PT na Câmara, das 400, aproximadamente, indicações apresentadas por estes vereadores, pelos 9 vereadores, 228 indicações são de origem e propostas por esses 2 vereadores, que simbolizam o PT na Câmara. 6 projetos de lei, reuniões que são realizadas com as comunidades, com as entidades, esta tribuna aqui sempre ocupada por diversas entidades que vêm nesta casa uma oportunidade de poder divulgar e fazer suas cobranças de forma autônoma. Presença e a participação na comunidade, vocês aqui são um exemplo, quantas pessoas participam das sessões, das atividades dessa Câmara,
com as mudanças e a fixação dos horários, bem como dos dias das sessões, onde se cria uma cultura, onde toda três primeiras segundas e 3 primeiras quartas de cada mês, os xanxerenses sabem que tem sessão na Câmara de Vereadores, o que antes não acontecia. A redução com o projeto das diárias, tratando na questão da economia, em torno de 40% do valor das diárias, colocando aqui, dando exemplo a todos que querem e que pensam em seguir ou não, relativo aos valores que realmente devem ser investidos nas viagens dos parlamentares e também dos seus servidores para cobrir os gastos e não para ter lucro. Esta casa já repassou no início do ano em torno de R$600 mil do orçamento dessa casa, que o orçamento não é dinheiro, o orçamento é uma previsão para o Executivo adquirir o maroeiro que já está funcionando nas estradas do interior, atendendo aí a demanda dos agricultores, Divino, que muitos sofreram, e Vossa Senhoria sabe, na região, inclusive, que vive do trabalho que está sendo realizado. Estamos implementando, e o último ponto dos 13, para não falar demais, o Programa em Saúde do Trabalhador para os servidores dessa casa, onde também, por proposição, inclusive a cobrança do vereador Checker, buscamos realizar o estudo e estamos contratando aqui uma empresa para fazer o estudo, para que os servidores dessa casa estejam em condições adequadas para poder desenvolver suas atividades de forma adequada, como discutimos aqui em diversas reuniões que tivemos com todos os servidores, efetivos e comissionados, assessores dos vereadores e vereadores nessa casa para tomar estas decisões. Então, apenas para exemplificar e reafirmar com todas as letras que é este o PT na Câmara de Xanxerê e que a população faça seu juízo de valor. Nós aqui não devemos explicações para ninguém, mas que a população possa fazer seu juízo de valor, possa realmente avaliar os trabalhos que esta gestão, coordenada por esta presidência, que é do Partido dos Trabalhadores, que não tem medo de falar que é do Partido dos Trabalhadores, e que com certeza virá muito mais iniciativas desta presidência, desta legislatura, desses vereadores, para colocar aqui cada vez mais e fortalecer o poder legislativo xanxerense. Inclusive, eu convido aqui os colegas vereadores para virem até o gabinete da presidência, discutir os projetos dessa casa, Piccoli, que com certeza esta presidência ficará muito feliz em contar com a presença dos vereadores para debater diversos assuntos, mesmo porque o parlamento é isso. Deve existir o contraditório deve servir para que a gente possa construir cada vez mais projetos que vão atender realmente a demanda e a necessidade da população xanxerense. E é para isso que nós estamos aqui. Se alguém pensa que está tirando pedras, não são pedras. Essas pequenas picuinhas que muitas pessoas acabam fazendo com os parlamentares, nos servem para crescer, aprofundar nosso debate e com certeza dar o passo certo, rumo à transformação social, rumo aos projetos que nós queremos implementar nessa cidade. E para finalizar, senhor presidente, gostaria de solicitar mais 2 minutos na sequência, para que eu possa concluir minha fala. Falar aqui que muitos questionaram que causou espanto a votação do partido com relação ao orçamento impositivo, que sugestivamente colocaram o nome aqui do orçamento participativo, que de orçamento participativo não tem nada, de acordo com os projetos que o Partido dos Trabalhadores implementa nas prefeituras em que governa. E não causou espanto nenhum, Kátia, porque realmente o diretório do Partido dos Trabalhadores, já em reunião, já havia discutido essa temática e esse posicionamento a partir da votação que aconteceu na última sessão. E não causou espanto também, porque inclusive esse vereador aqui, como foi colocado nas redes sociais, colocou que esse vereador votou contra. Esclarecer aqui a todos e aos colegas que o vereador presidente só se pronuncia ou faz seu juízo de valor através de voto quando há empate em uma votação. E naquela votação, necessitando de 2/3, não houve empate. Mas quero deixar muito clara a posição do Partido dos Trabalhadores, o colega Checker, na sequência, também vai deixar. 3 pontos apenas para concluir. O orçamento participativo implementado pelas prefeituras do PT, quem decide onde os recursos são investidos são as assembleias populares amplamente divulgadas com antecedência. No orçamento impositivo colocado nessa casa, audiências públicas, e quem vai coordenar esse processo? Não tem. No orçamento participativo, cada comunidade elege um representante que compõe o conselho gestor,
que acompanhara antes, durante e depois da implementação do orçamento participativo a tramitação dos projetos, inclusive com paridade sobre a questão de participação civil e pública. O orçamento impositivo é a Comissão de Finanças da Câmara que irá e será responsável por acompanhar os projetos. Então me diga, senhores, que orçamento participativo é esse? Apenas o nome para realmente tentar colocar em xeque a postura. Finalizar, senhor presidente. Então eu quero aqui apenas reafirmar, a postura do PT de Xanxerê, do PT representado nesta casa, sempre foi coerente, sempre foi correta, e não há espanto nenhum pela votação que foi feita na última quarta-feira. E quem quiser realmente conhecer como funciona o orçamento participativo, nós podemos aqui debater em um outro momento, apresentar inclusive com gráficos como funciona realmente o orçamento participativo nos municípios, onde as gestões do Partido dos Trabalhadores funcionam. Boa noite a todos e desejo a todos uma boa semana. Devolvo a presidência. A palavra continua com a bancada do PT, vereador Lenoir Checker. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Cumprimentar aqui o Gelder, o Clair, o Divino, o senhor deputado Nildir Sareta, a Maiara, o Luiz, a Lindamira também presente aqui, foi nossa parceira aí, Partido dos Trabalhadores, sempre atuante, a Marli, a Adriele, a Cátia, o Jace, né, e também o Bianchi. Cumprimentar os internautas, funcionários desta casa, o nosso presidente do partido, Sidão, também suplente de vereador, e todos que nos acompanham nesta noite. Senhor presidente, também me manifestar aqui a relação ao tema, né, já iniciado, abordados na última sessão, os 3 pontos em que votamos, as 3 emendas, as 3 leis. Dizer, senhor presidente, que ficamos, como Vossa Excelência colocava, muito tranquilo, né, do trabalho que viemos realizando nesta casa. Parabenizar Vossa Excelência pela parceria, todos os vereadores aqui da mesa diretora, os demais vereadores que têm acompanhado o trabalho, têm ido ao seu gabinete, sempre sendo muito bem recebido, né, e também Vossa Excelência tem ouvido, né, as nossas opiniões, para que também a gente possa fazer um ato mais em conjunto e errar, como se diz quando se faz em mais pessoas, se era menos. Mas já me manifestar aqui a questão do nepotismo, cumprimentar o Jean aqui, vamos ver o presidente do Sinta também, né, a questão do nepotismo, onde fizemos um debate, fomos contrário, inclusive em uma emenda que eu apresentei, onde, na minha visão, é muito maior que o projeto apresentado, em que se limitava, né, para que pessoas com ligação ao CNPJ, a pessoa jurídica, entre associados, né, pudesse ser contratado para trabalhar nesta casa. Acho que era muito maior ainda, né, mas, infelizmente, o parecer foi contrário, como foi contrário também ao projeto apresentado pelos demais vereadores, por isso votamos contrário. Existe uma lei nacional, né, onde rege a questão do nepotismo em todos os setores. Então, acreditamos que precisamos, sim, respeitar a lei e punir, né, e fiscalizar e punir, né, alguns gestores públicos se usarem da má-fé de colocarem pessoas, né, que se enquadrem dentro do nepotismo. A questão do orçamento impositivo, né, colocado aqui, né, e transformado em orçamento participativo, como o presidente colocava, o PT tem trabalhado orçamento participativo, a exemplo de Concórdia, quando estive lá, nos colocavam a forma que trabalhavam nos 16 anos de governo do PT, onde iam no início da cidade, para o interior, os bairros, de caminhão, nas comunidades, fazer o debate daquilo que era necessidade para o município. Necessidade do bairro Monte Castelo, vamos citar, por exemplo, eram levantadas ruas, saúde, educação, enfim, e a comunidade elegia a prioridade, com gestores, com pessoas que acompanhavam
da sociedade e do serviço público também, né, para fazer o debate. Então, nos surpreende colocar aqui até dizer de que estão usando, parece que está faltando, né, criatividade para desenvolver alguns projetos. Nós acreditamos que nós podemos implementar, como eu falei na outra sessão, um orçamento participativo. O Pico ele colocava aqui a questão do pronto atendimento 24 horas. É um exemplo de se debater com a sociedade. Não 3% do recurso, mas sim 100% dos recursos para investimento, se fazer o debate com o município, aonde vai se aplicar os 100% do orçamento participativo. Então, nós temos clareza do projeto do orçamento participativo que o PT defende e o projeto que nós votamos aqui nesta casa, porque não acredito que seja o papel do vereador destinar o recurso e querer colocar os recursos aonde bem entender, né? Eu acho que quem tem que fazer esse processo é o prefeito e nós, cabe a nós fiscalizar. Também, senhor presidente, a questão nesse sentido também, votamos contrário a 1% colocado aqui para verbas de gabinete dos vereadores, né? Acreditamos também, temos convicção que não é prerrogativa de vereador sair distribuindo recurso, né, para ter benefício depois em época de eleição. Vamos nos ater à nossa responsabilidade. É evidente que ter recurso na mão para distribuir para as comunidades, para as associações, não vamos dizer que não seja interessante. Todos nós sabemos que é interessante. Mas, quando esses benefícios, quando esses recursos são desvirtuados, como nós tivemos exemplo das emendas, agora lá em Brasília, aí esses recursos, eles se levam para o lado pessoal e não se pode, né, prevalecer, né, o lado pessoal, né, quanto à necessidade real da população que nós temos. Além do mais, colocamos outro dia, nós estamos num momento econômico que, embora colocado aqui, que Xanxerê vai arrecadar 110 milhões, que bom, porque a nível de país, Piccoli, a presidente Dilma foi tão criticada por um déficit de 49 bilhões, agora o presidente Temer hoje, não vi pelas redes sociais se aumentou o déficit, mas já era de 130, 140, vai ir para quase 160 bilhões de déficit a previsão do país. Então, nós não podemos achar que esta casa aqui tem que pegar do recurso de R$1 milhão e colocar nos gabinetes dos vereadores, para os vereadores fazer campanha antecipada. É isso que a sociedade vai pensar de nós. Nós queremos recurso de R$1 milhão de emendas para sair distribuindo para algumas entidades. Em contrapartida, nós deixarmos algumas ações a ver. Então, nós precisamos, sim, debater todo o recurso do município. Aquilo que o Pico colocava. Vamos cobrar da administração. Se tem demais cargos comissionados, vamos cobrar os cargos comissionados. Se tem que reduzir, tem que reduzir. Agora, não vamos achar que nós vamos pegar R$1 milhão e o que a sociedade vai pensar e o que vai acontecer. Então, eu acho que nós temos que nos ater à nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade de fazer leis, de votar leis e de cobrar, de fiscalizar as ações do Executivo. E que a forma do Executivo fazer possa ser participativa, pode ter participativa, ser participativo. Então, nós nos colocamos contrário nestas posições, senhor presidente, e acreditamos que estamos votando ao melhor interesse da sociedade para que os recursos eles sejam da melhor forma aplicados. Obrigado e uma boa noite. Agradeço o pronunciamento do vereador Checker.
Fim do momento da palavra livre, passo ao momento da presidência. Gostaria de entregar aqui à Comissão de Constituição, Legislação e Justiça os projetos que deram entrada na pauta nesta noite. Solicito agora ao segundo secretário que proceda à chamada dos vereadores. Adriano de Martini. Presente. Arnaldo Lovatel. Presente. Lenoir Checker. Luiz Augusto Sene, presente. João Paulo Menegatti. Presente. Natan Busnello Moreira. Presente. Ricardo Lira da Costa. Presente. Wilson Piccoli. Presente. Wilson Martins dos Santos. Presente. Agradeço ao vereador Luiz Augusto. Solicito agora ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em redação final constantes na pauta de hoje. Projeto de lei número 11/2017 do Legislativo que denomina logradouro do município de Xanxerê, de João Piccoli e da outras providências. O projeto está em discussão, em votação. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 12/2017 do Legislativo que denomina logradouro do município de Xanxerê, de Leodoro Cirino e da outras providências. O projeto está em discussão, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AM 35/2017 do Executivo que altera a redação do inciso 2 do artigo 4º da lei número 2667/2001, alterada pela lei número 3285/2001 e pela lei número 3338/2011, que estabelece período máximo de permanência de usuários nas filas do sistema financeiro para pagamento na rede bancária do município de Xanxerê e da outras providências. O projeto está em discussão, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AM 37/2017 do Executivo que cria os componentes do município de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, do Sistema Nacional de Segurança Alimentar, SISAM, define os parâmetros para a elaboração e implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e da outras providências. O projeto está em discussão, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação a dispensa da leitura integral das citadas leis. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito agora ao primeiro secretário que proceda à leitura dos projetos em segunda votação constantes na pauta. Projeto de lei número 13/2017 do vereador Wilson Piccoli que denomina logradouro do município de Xanxerê, de Esperança e da outras providências. O projeto está em discussão, em votação. Votação nominal, vereador Wilson. Favorável. Vereador Piccoli. Favorável. Vereador Arnaldo. Favorável. Vereador Adriano, favorável. Vereador Checker. Favorável. Vereador Luiz Augusto. Favorável. Vereador Ricardo. Favorável. Vereador Natan. Favorável. Vereador João Paulo. Abstenção. Então, o projeto está aprovado pela maioria dos vereadores, com abstenção do vereador João Paulo Menegatti. Projeto de lei número 14/2017 do vereador Wilson Piccoli que denomina logradouro do município de Xanxerê, de Leandro Ferreira Porto Filho e da outras providências. O projeto está em discussão, em votação. Vereador João Paulo. Favorável. Vereador Natan. Favorável. Vereador Ricardo. Favorável. Vereador Luiz Augusto. Favorável. Vereador Checker. Favorável. Vereador Adriano, favorável. Vereador Arnaldo. Favorável. Vereador Piccoli. Favorável. Vereador Wilson. Favorável. Está aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 15/2017 do vereador Wilson Piccoli que denomina logradouro do município de Xanxerê, de Sara Flâmia Porto e da outras providências. O projeto está em discussão, em votação. Vereador Wilson. Favorável. Vereador Piccoli. Favorável. Vereador Arnaldo. Favorável. Vereador Adriano, favorável. Vereador Checker. Favorável. Vereador Luiz Augusto. Favorável. Vereador Ricardo. Favorável. Vereador Natan. Favorável. Vereador João Paulo. Favorável. O projeto está aprovado por unanimidade. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2017 dos vereadores João Paulo Menegatti, Natan Busnello Moreira e Wilson Martins dos Santos, que altera o artigo 83A da Lei Orgânica do município de Xanxerê. O projeto está em discussão. Vereador Wilson. Só para esclarecer uns tópicos aí, senhor presidente. Vereador Checker, todos os projetos tiveram parecer favorável do jurídico desta casa, inclusive esse. Então, não houve parecer contrário. Parecer contrário foi da emenda e não do texto da principal. Então,
nesse sentido, só reiterar à comunidade que nos acompanha, o projeto do nepotismo cruzado, como foi apresentado aqui para fazer alteração na lei orgânica, ele estaria impedindo que ocorresse aí troca de favores entre executivo e legislativo, contratando familiares até 3º grau. Né? A Casa Legislativa poderia, no caso, ainda pode contratar familiares do executivo, e o executivo, da forma que está, ainda pode contratar familiares de agentes públicos aqui da Casa Legislativa. Então, a ideia da lei do nepotismo cruzado era justamente impedir que essa prática ocorresse. Então, foi nesse sentido aí, só essas ponderações. Continua a discussão. Está em votação. Os contrários se manifestem. Vereador Arnaldo, vereador Checker, Luiz Augusto, vereador Ricardo. Favoráveis? Wilson, Piccoli, João Paulo e Natan. Então, está, por não atingir o quórum de 2/3, está rejeitado o projeto em discussão. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2017 dos vereadores João Paulo Menegatti, Natan Busnello Moreira, Wilson Piccoli e Wilson Martins dos Santos, que cria o artigo 94A na Lei Orgânica do município de Xanxerê, Santa Catarina. O projeto está em discussão. Vereador Wilson. Da mesma forma, senhor presidente, para fazer alguns esclarecimentos sobre o orçamento participativo impositivo, não foi uma ficção jurídica sonhada pelos vereadores proponentes, e sim uma prática, inclusive, que já foi inserida no texto constitucional da Constituição do Estado de Santa Catarina. Inclusive, participei de uma audiência pública e, na ocasião, lá, o Carlito Mês, que foi um dos precursores aí, do orçamento participativo, estava lá defendendo a aprovação. Tanto é que, em primeira votação, o projeto foi aprovado, em segunda votação, ele foi rejeitado por falta de quórum. Então, alguns deputados se ausentaram da votação. E está lá, para quem quiser acompanhar as audiências públicas, está disponíveis lá no site da Assembleia Legislativa. Quanto à questão da regulamentação, da forma de tomar aí a vontade da comunidade, de executar as audiências públicas, né? Nós tivemos aqui, na semana passada, inclusive, a votação por rejeição, aliás, parecer contrário a um projeto de lei, porque ele criaria atribuições ou obrigações do Executivo. Então, tudo que for criar despesa do Executivo para fazer essas audiências públicas, fica a cargo do Executivo, ficaria a cargo do Executivo regulamentar. Nós não estamos criando despesa. A presente emenda, ela ia garantir que pelo menos 3% do orçamento do município fosse incrementado ou executado por ser impositivo, porque não adianta nada fazer apenas as audiências públicas se lá na frente você não vai conseguir executar. Então, faz a tomada da vontade da comunidade através das audiências públicas, e isso seria objeto de uma indicação que faríamos da forma de executar as audiências públicas, caso o nosso projeto aqui tivesse sido aprovado. Então, não estaria sendo onerado, estaria apenas garantindo à comunidade, de forma impositiva, que a sua vontade fosse executada. Então, é sim orçamento participativo e é sim impositivo, porque vincularia a atuação do Executivo em respeitar as decisões da comunidade xanxerense. Continua a discussão. Vereador João Paulo. Bem, essa é um orçamento impositivo, né, aonde realmente disciplina, que seria, diz no texto da lei aqui, que seria debatido com a comunidade e seria elencado as prioridades da comunidade para que se pudesse fazer no próximo ano, né, as demandas das comunidades. Seria uma demanda por comunidade, que está no projeto aqui, né, e tudo seria através de audiência pública. Tudo seria através da audiência pública, né. A lei de diretrizes orçamentárias, que nós colocamos aqui, que seria 3%, né, que tiraria o percentual mínimo de 3%, que vai ser estabelecida em audiência pública nos bairros e comunidades do interior do município, sendo 40% do montante apurado seria destinado a ações e serviços públicos na área da saúde e educação.
Então, desse montante, desses 3%, 40% iria para a saúde e educação. E o restante seria debatido com a comunidade, vendo aonde teria que aplicar, nós podendo atender algumas comunidades do interior, alguns bairros do nosso município, que precisam realmente, né, dar um choque em algum bairro, e esse dinheiro não passaria nada por vereadores, nada pela Câmara, nada por ninguém. Simplesmente nós destinaríamos que no bairro Santa Cruz teria que se fazer o fechamento do pavilhão que existe lá. Ponto. A prefeitura teria que cumprir, né, nesse montante com a obra, fazer a obra lá, que foi debatida em audiência com os moradores do bairro. Então, realmente, é um orçamento participativo, porque tu debate em orçamento público, né? Tu debate em audiência pública. E nós não ficaríamos com nada do orçamento, simplesmente nós indicaríamos para o Executivo aonde deveria ser aplicado o dinheiro, né, com a anuidade da comunidade. A comunidade que indicar aonde seria aplicado. Então, é um orçamento participativo, sim. É um orçamento participativo porque quem decide é a comunidade. Eu não sei o que é orçamento participativo. Eu vou ter que sentar e ver o que é orçamento participativo. Se não é tu debater com a comunidade para o dinheiro ser aplicado, infelizmente, eu não sei mais o que é orçamento participativo. Continua a discussão. O projeto está em votação. Os contrários se manifestem. Vereador Arnaldo, vereador Checker, vereador Luiz Augusto, vereador Ricardo. Favoráveis? Natan, João Paulo, Piccoli e Wilson. Então, o projeto está rejeitado por não atingir os 2/3 conforme o regimento interno. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 3, 2017, dos vereadores João Paulo Menegatti, Natan Busnello Moreira, Wilson Piccoli e Wilson Martins dos Santos, que altera a redação do artigo 40 e inclui o artigo 95A na Lei Orgânica do município de Xanxerê, Santa O Catarina. projeto está em discussão. Vereador Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, também gostaria de esclarecer alguns mal-entendidos sobre a questão das emendas parlamentares. Então, não são verbas de gabinete, como foi proferido na tribuna, são emendas parlamentares. A exemplo do que acontece em Brasília hoje com os deputados federais e senadores. Então, não quero crer que é para fazer campanha antecipada, porque nós vemos aqui constantemente anunciados, olha, tem verba do deputado tal, verba do deputado tal, isso é campanha antecipada, se for isso, nós temos que mudar o entendimento. Na nossa concepção, o que seria essa emenda parlamentar? Garantir que 1% do orçamento que cabe à Câmara, que pode ser 7%, segundo a Constituição Federal, ele, da mesma forma que o orçamento participativo, ele teria o seu retorno ao Executivo com uma indicação do vereador para fazer uma obra numa comunidade, para atender a uma demanda de entidades, e a preocupação de se mandar dinheiro para qualquer instituição, isso nós não temos nenhum receio, porque já existe uma lei municipal que, para fazer o repasse de dinheiro para cada entidade, tem que se fazer licitação. Então, não estava sendo mudado, não é objeto desse projeto aqui a mudança da forma de distribuição. Então, respeitado o princípio da legalidade, respeitada a forma para repasse desses valores, é que os vereadores aqui vão poder fazer suas indicações. E outro detalhe, não é, também como eu vi aqui, comentários de colegas vereadores, não é o que está acontecendo lá em Brasília, dizer que o presidente está chamando esse ou aquele deputado e está liberando recursos, emendas. Aquelas são qualquer tipo de emendas, menos emendas parlamentares, porque a emenda parlamentar ela é impositiva. Então, é o que garante a cada um dos deputados federais e senadores um percentual, um valor para fazer de indicação aí de obras aqui nas suas bases, aqui no seu estado. Então, era isso que nós pretendíamos fazer também aqui. Não era para escolher esse ou aquele vereador, seria para os 9 vereadores. Os 9 teriam condições de fazer as suas indicações, de forma individual ou de forma coletiva.
respeitando, obviamente, como eu já me reportei anteriormente, o princípio da legalidade, da moralidade, que deve ser respeitado, como eu já citei, estão previstos aí no artigo 37 da Constituição Federal. Continua a discussão. Vereador Pico. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, muito embora já tinha sido na primeira votação, tivemos então a minoria dos votos favoráveis, acredito que perdeu-se aqui uma grande oportunidade de fazer com que a Câmara de Vereadores tivesse algo proativo dentro da sociedade xanxerense. 1%, se nós não temos condições de gerir 1% em 9 vereadores do orçamento do município de Xanxerê, eu não sei por que nós ficamos tanto tempo debatendo leis que girem muito mais do que esse valor, de que dão muito mais impacto na sociedade, e seria até uma forma, no meu ponto de vista, de ajudar a administração municipal em verificar locais onde, às vezes, a demanda que é colocada lá, ou aquilo que é solicitada para o Executivo, pudesse ter um olhar diferente, um olhar diferenciado, um olhar através do povo. Sem desmerecer a qualquer pessoa do Poder Executivo, a Câmara de Vereadores, no meu ponto de vista, são os verdadeiros líderes das comunidades. São aqueles que estão de forma diretamente ligada ao povo. É aquele que o povo consegue achar de uma maneira mais fácil. Consegue achar a qualquer um de nós em praticamente toda hora do dia. Quem sabe tem que esperar um pouquinho, uma meia hora, um pouquinho mais, se estamos ocupados. Mas o nosso jeito, e pela nossa função na sociedade como liderança, é uma forma da sociedade conseguir vir, tanto que as indicações que aqui as pessoas que se encontram, conseguem encontrar a liderança. Então, como podia ser debatido, volto a dizer o que falamos na tribuna, o que falei na tribuna. Precisa ser feito algo para construção. Não podemos vir aqui, desde o início do ano, salvo algumas colocações pontuais que o presidente acabou de fazer, denegrimos a nossa própria imagem. E isso não acho correto. Precisamos fazer ao contrário. É nos valorizarmos para termos valorização. Muitas vezes, em um projeto desse, eu não sei se essa é a forma principal, não sou um conhecedor disso, vi isso, achei uma coisa interessante, a ideia é interessante. Se tivesse que ser amadurecida, se tem que modificar alguma coisa, teve 2 meses aí para ser verificado, para sugestões, mas deveríamos construir algo nesse sentido. Não é isso, gente. Eu acredito que temos uma capacidade enorme de gerir muito mais que esse recurso. Nós vamos buscar aí, durante o ano, fui buscar emendas aí que ultrapassaram 4 milhões de reais. E que os parlamentares, o povo vai dizer se foi colocado no lugar certo essas emendas ou não. O povo vai ter essa condição de colocar. E aqui seria uma sugestão para nós, vereadores. Não sei se, de repente, dividido exatamente igual a cada vereador, ou que a soma total fosse discutida pela Assembleia, pela bancada, por todos os que fazem parte da Câmara de Vereadores. Mas são projetos dessa forma que eu imagino que devemos crescer. Existem debates que poderiam ser feitos, incrementos, valorizado, feito algo que engrandecesse um projeto desse, claro que sim. Já estou dizendo, não sou um grande conhecedor, mas a ideia é interessante. Então, por isso que fui favorável a esse projeto. Acredito que talvez perdamos aqui mais uma oportunidade de fazermos com que a Câmara de Vereadores e os vereadores tenham de valorização perante a sociedade. Continua a discussão. Só para concluir, senhor presidente. Para concluir, encaminhar a votação, senhor vereador. Então, só para fazer a conclusão, como já foi dito pela presidência, essa casa realizou esse ano inúmeras audiências públicas aí dos mais relevantes temas. E, para discutir isso, que seria fundamental a comunidade entender o funcionamento, poder tirar dúvidas, poder colaborar, não foi oportunizado o debate. Então, isso é que causa espanto desses vereadores, é que, mesmo tendo sido aprovado um requerimento nessa casa para a realização das audiências públicas, para oportunizar a conversa, para oportunizar o amadurecimento, se fosse possível, eu ouvi aqui tantas dúvidas quanto à forma de execução,
Em nenhum momento foi possível fazer a discussão, foi rechaçado de pronto. Então, é nesse sentido que eu gostaria de deixar esse esclarecimento aí. Da mesma forma, gostaria de auxiliar nesse debate, porque o vereador cita das audiências públicas, mas poucos dias tivemos aqui, inclusive, uma votação que o vereador participou da audiência pública e não sabia se tinha sido discutido o tema na audiência pública. Então, quando falamos em audiência pública, precisamos realmente e efetivamente participar delas. Então, por isso que esse debate pode ser feito e qualquer vereador aqui pode debater o tema com a comunidade, como esse vereador também o fez no início do ano, andando em todas as comunidades, sem precisar de usar a estrutura pública para poder fazer seus debates. Então, apenas para contemplar o debate, vereador Wilson, no seu posicionamento, com respeito à vossa opinião e que, com certeza, é importante nesse debate. Vereador João Paulo. Bem, a questão de cada vereador usar a sua estrutura para ir ao interior, acho que todos os vereadores aqui usam sua estrutura, né? Ninguém depende da Câmara para usar para ir para o interior, para falar com os agricultores ou falar com moradores e tal. Então, essa é uma questão de cada vereador que faz sua parte, né? Eu acho que cada vereador tem que fazer sua parte. Quem não vai, né, o problema é dele. Bem, a questão dessa emenda, aonde coloca 1% da receita líquida, né, para que os vereadores possam indicar algumas prioridades para a comunidade, né, 1% da receita. Então, diz aqui, 1% da receita, efetivamente realizada no exercício anterior, para prioridades que deverão ser estabelecidas pelos vereadores, sendo que o percentual terá origem, o orçamento da Câmara de Vereadores deverá ser aplicado prioritariamente nas ações e serviços públicos, né? Então, assim, e todas essas ações, elas passam pela Prefeitura Municipal. Não tem R$1 para os vereadores. Simplesmente, desse 1 milhão, nós indicamos que nós queremos pavimentação na rua Pedro Alves Cabral. Ou nós queremos tubulação na rua João III. Então, é isso aí, nós vamos indicar para a Prefeitura fazer. Mas vai ser atendido o pedido do vereador, que nunca é atendido pela administração. O vereador vai ter o seu pedido atendido. E aqui não existe verba de gabinete, vereador Checker. Ou você não leu o projeto. Eu não sei aonde que está no projeto essa verba de gabinete, que o senhor citou na tribuna. Então, o senhor leia o projeto e fale a verdade, vereador. Fale o que está no projeto. Não venha citar verba de gabinete, porque não existe verba de gabinete aqui. Então, na próxima, o senhor leia os projetos que vêm para casa, para o senhor citar o que está no projeto. Vereador Checker. Senhor presidente, colegas vereadores, acho que eu falei no sentido de que o valor total para cada vereador vai ter o valor igual. Se não é verba de gabinete, me expressei mal, desculpa, mas cada vereador vai ter, se der 1 milhão, tantos mil para cada vereador destinar, como o próprio Wilson colocou aqui. Em segundo lugar, acho que o grande respeito que nós temos é o voto que nós recebemos da sociedade. Portanto, acho que esta casa, ninguém está se rebaixando a ninguém. E o respeito nós temos que ter com a sociedade que deu o voto para nós. E muito mais, está aqui a Cátia, está aqui o Sidão, com os colegas demais, mais de 70, 80 vereadores que disputaram a eleição com nós. Agora, se criar uma verba para cada vereador ter o recurso, para mim, é campanha antecipada. É usar o dinheiro público antes de uma eleição para se favorecer na próxima. Então, se cria. Apresente ano que vem, serei favorável, mas para outra eleição. Para daqui a 4 anos. Para nós não disputarmos uma eleição colocando dinheiro público. Essa é a visão que eu tenho, como critiquei as emendas parlamentares lá de cima, porque vira fara. É o recurso público, nós buscamos, mas agora no impeachment da Dilma se usou, e agora também, pro Temer ficar, também se usou as emendas parlamentares para favorecer alguns deputados. O projeto está, vereador, Bem, vereador. apenas para encaminhar. Não, só para mim fazer um relato final. Bem, essas emendas
na realidade, é para respeitar a comunidade. Nós estamos aqui com essas emendas para respeitar a comunidade, para respeitar o que a comunidade quer. Nós não estamos aqui para respeitar o que o prefeito quer, o que o vereador quer, o que o A, B quer, ou C quer. Nós estamos aqui, sim, para respeitar os direitos da comunidade. Então, nós fizemos a emenda impositiva para respeitar a comunidade e aonde o dinheiro vai ser aplicado. Obrigado. Em regime de votação, o vereador já está contemplado o debate, a vereadora presidência entende que deve apreciar, porque esse Eu debate acho, já... senhor presidente, só uma questão de ordem. Se acho for que pela ficou uma ordem, dúvida. qual que é o motivo da ordem, senhor vereador? Essa emenda que nós estamos discutindo não são as emendas que o prefeito vai distribuir para esta casa, são emendas que a lei vai destinar das verbas de gabinete, não é emendas vindas da prefeitura. Em regime de votação, os contrários se manifestem. Vereador Arnaldo, vereador Checker, vereador Luiz Augusto, vereador Ricardo. Os favoráveis, Natan, João Paulo, Piccoli e Wilson. Então, o projeto está rejeitado por não atingir o quórum de 2/3, conforme prevê o regimento interno. Projeto de lei número AM34/2017 do Executivo que dispõe sobre o transporte de passageiros residentes na zona rural no transporte escolar do município de Xanxerê e da outras providências. O projeto está em discussão, em votação. Os contrários se manifestem. Então, está aprovado por unanimidade. Solicito agora ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação, constantes na pauta de hoje. Projeto de lei número AM40/2017, que dispõe sobre a inclusão do artigo 7A na Lei 3256/2010, de 22 de novembro de 2010, que regulamenta o tratamento diferenciado às microempresas, às empresas de pequeno porte e aos microempresários individuais, de que trata a Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006. O projeto está em discussão, em votação. Os contrários se manifestem. Então, está aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AM42/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento geral do município de Xanxerê e da outras providências. O projeto está em discussão, em votação. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar número AM15/2017, que revoga o artigo 230 e 231 e seu parágrafo único da Lei Complementar número 2907/2006, de 12 de julho de 2006. O projeto está em discussão, em votação. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar número AM16/2017, que atualiza o imposto sobre serviços de qualquer natureza de competência do município. Lei complementar número 2880/2005, Código Tributário Municipal e da outras providências. O projeto está em discussão, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito agora ao primeiro secretário que proceda à leitura das moções constantes no expediente de hoje. Moção 27/2017 do vereador Adriano De Martini. Moção de aplausos ao artista plástico, escritor e poeta João Alberto Lemos Afonso, por representar Xanxerê e pelas premiações recebidas por suas obras de arte junto a instituições no Brasil e no mundo. Se aprovada, esta moção deverá ser encaminhada ao artista plástico mencionado. A moção está em discussão. Bem, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, estamos propondo esta moção, um xanxerense também que tem levado o nome dessa cidade a muitos recantos desse país. João Alberto Afonso, como é conhecido, J. Afonso. Vou fazer aqui um breve relato, senhores vereadores, porque é importante desse cidadão que também tem andado o mundo afora, com suas obras de arte, vereador Ricardo. O senhor conhece ele também, sabe do potencial que ele tem. Então, é escritor e poeta, participou de eventos importantes para a história do Brasil em 2016, produzindo a arte tanto na arte quanto na literatura. Participação na exposição individual Momento Olímpico Virtual do Rio de Janeiro, com a ENG Arte, produtora cultural de São João do Meriti,
com 25 obras, sendo 6 obras efetuadas em selos olímpicos pelos Correios do Brasil em agosto de 2016. Participou de 2 exposições paralelas, Biblioteca Pública Municipal Caldas Júnior de Xanxerê, com o tema Sob o Sol de Outono, em abril de 2017. Participou da Mostra de Arte em Portugal, Art the World, tendo recebido medalha de bronze com a obra A Ginasta, em agosto de 2016, na Galeria Geraldes da Silva, na cidade de Porto. Participou da Mostra de Arte na França, em abril de 2017, com 2 obras de arte, A Ginasta e O Cavalo Alazão. Idealizador da Enciclopédia de Grande Artista Português-Italiano, lançada em Foz do Iguaçu em 2015 e lançada na Itália em 2016. Autor dos livros Antologia Sem Fronteiras pelo Mundo, Coletânea Literária Internacional Bilíngue, prosa lançada em 2016 pela Rede Sem Fronteiras, com o conto Ainda Estou em Viagem. O livro Antologia Nordeste de Literatura pela editora Mágico de Oz, com o conto Uma Caçada de Tatu, lançado em novembro de 2016 em João Pessoa, Paraíba. Aí citou o vereador, inclusive. Aí. O livro Antologia Literária Internacional com o texto A Terra que Me Acolhe, lançado em Florianópolis em julho de 2017. Recebeu a medalha de bronze na cidade de Porto com a obra A Ginasta na exposição em Portugal em 2016. Recebeu o prêmio de Melhores Artistas de 2017 em Florianópolis com a obra Literarte Internacional. Na carreira de artista, suas obras estão sendo selecionadas para as participações em exposições nacionais e internacionais. A procura pelo seu trabalho tem sido constante através de pedidos de desenhos em lápis, aquarela, acrílica, tinta, óleo, pastel seco, diversas técnicas empregadas pelo artista em seu ateliê. Em 2017, participa de vários projetos em escolas, universidades, museus, bibliotecas, entidades públicas de cultura, academias de arte, literatura e música, exposições em galerias renomadas no Brasil e no exterior, destacando-se para dezembro de 2017 a exposição na Galeria NG Arte, produtora cultural do Rio de Janeiro. Então, diante destes e outros participações que colocam em apreciação aqui também, eu peço o apoio dos colegas vereadores, o apoio a esta moção, que deve ser levada ao conhecimento desse xanxerense. Inclusive, fica aqui o convite, né, Ricardo, que possa, inclusive, abrilhantar a Semana do Folclore nesse município, né, que com certeza vai trazer em suas obras aí, né, o resgate cultural também na nossa região. Continua a discussão. Em votação, os contrários se manifestem, então está aprovada por unanimidade. Solicito agora ao primeiro secretário proceda à leitura das indicações constantes na pauta. Indicação 406/2017 do vereador Wilson Piccoli, para que a Prefeitura Municipal de Xanxerê, através do Departamento de Obras e Secretaria da Agricultura, efetue a pavimentação com cascalhamento no acesso à propriedade do senhor Luiz Bianchi, localizada na linha faxinal de Irani, interior do município. A indicação está em discussão. Vereador Piccoli. Já debatida em tribuna, né, apenas para levantar aí um anseio do xanxerense. Continua a discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Indicação 407/2017 do vereador Natão Busnello Moreira, para que o Poder Executivo, através da Secretaria de Obras, faça melhoria e futura pavimentação asfáltica na rua Luiz Espundaro, no bairro Pinheiro. A indicação está em discussão. Vereador Natão. É autoexplicativa, presidente. Continua a discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Indicação 408/2017 do vereador Luiz Augusto Sene, para que a Prefeitura Municipal de Xanxerê, através da Secretaria Municipal de Obras, construa ponto de ônibus em frente à Agropecuária Semente Dourada, antiga Newsprint, no bairro São Pedro. A indicação está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Indicação 409/2017 do vereador Luiz Augusto Sene, para que a Prefeitura Municipal de Xanxerê, através da Secretaria Municipal de Obras, estude a viabilidade e futura recolocação do ponto de ônibus que se encontrava na rua Fioravante Zafari, esquina com a rua Sergipe, no bairro Vila Sésamo. A indicação está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Indicação 410/2017 do vereador Adriano De Martini, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, DEMUT
e Conselho Municipal de Trânsito realize estudo técnico e posterior implantação de uma rótula no cruzamento das ruas Euclides Rack e Santos Dumont, entre os bairros Taque e Veneza. Em discussão. Bem, senhores vereadores, esta indicação também advém de um pedido de alguns moradores daquela localidade que transitam diariamente entre a rua Euclides Rack e a Santos Dumont, bem próximo à subestação da Iguaçu Energia, né, onde tem aí por muitas vezes ocasionado acidentes e inclusive a alta velocidade empregada por aqueles condutores que vêm principalmente na Santos Dumont e tem causado transtornos aí aos moradores e às pessoas que vão adentrar na rua Euclides Rack. Então a solução realmente e que nós sugerimos aqui através dessa indicação, que claro, merece um parecer técnico por parte do município, através do Departamento de Trânsito e o Conselho de Trânsito, que seja instalada uma rótula, né, uma rotatória, no intuito de facilitar o fluxo dos veículos, bem como reduzir a velocidade também daqueles que trajetam naquela localidade. Continua em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Indicação 411/2017 do vereador Adriano de Martini, para que o DENIT Santa Catarina realize a urgente recuperação de toda a proteção lateral do viaduto localizado na rua Rui Barbosa, no centro de Xanxerê. Está em discussão. Vereador João Paulo. Bem, a situação do viaduto é bem complicada. Eu estive há uns 40 dias atrás em Florianópolis, onde eu levei, né, algumas fotos e um pedido para o Visilar Preto, então, que na época era superintendente, agora foi demitido, né, para que realmente se fizesse a reforma do viaduto, né, se tivesse a reforma dos pontos cruciais ali, e a pintura e outras situações que tem no viaduto, a questão da ondulação também, né. Então, eu levei para ele essa questão e ele foi demitido. Infelizmente, né, não teve o prazo de fazer. Ele era um grande amigo nosso aí, sempre estava atendendo alguns pedidos que a gente fazia, né. Então, com certeza, serei favorável a essa indicação. Quem sabe está lá já, ainda ele deixou as fotos por lá, os pedidos, né. Então, serei favorável, sim, Adriano. O vereador quer subscrever, que fez o pedido? Nossa, vereador Wilson. Da mesma forma, eu também fiz na legislatura passada pedido para recuperação, dentre tantos outros pedidos, né? Então, a gente percebe aí que as necessidades são recorrentes, passa ano, entra ano e dificilmente uma obra de recuperação aqui tem acontecido, né? Então, temos que pedir aí um empenho muito maior do DENIT, no sentido de garantir e proporcionar segurança para um ponto tão crucial do município. Vereador Thiago. Parabenizar o vereador proponente. Há poucos dias também observei lá que a gente acaba esquecendo, mas realmente está pior do que estava antes, porque ela estava um pouco pendida, agora caiu, né, corre o risco até de despencar e provocar acidentes. E também, não sei se é possível, a administração municipal mexer, mas teria que se fazer algo meio que urgente, porque é questão de risco mesmo, principalmente de crianças, né, que vêm à noite, né, e no final ali daquele trecho está sem a proteção e é um risco muito grande de cair, né. Então, uma preocupação, talvez, do DENIT, né, reforçar para que realmente se faça com urgência, porque o risco de acidente é muito grande, principalmente com as crianças. Sugiro que a indicação pode ser feita de forma coletiva. Eu já visto as intervenções também dos colegas vereadores, pode ser? Então, a indicação coletiva está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Temos ainda a indicação de tribuna do vereador Natan. Indicação para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, DEMUT, venha até esta casa esclarecer as mudanças provenientes da alteração anunciada pela empresa do estacionamento rotativo Parque Express. Haja vistas as mudanças e novos mecanismos do serviço, principalmente na adesão dos tickets. Se aprovada, encaminhar cópia para o DEMUT e a empresa Parque Express. A indicação está em discussão. Em votação, vereador João Paulo. Bem, já várias pessoas nos procuraram aí para essa questão dessa nova regulamentação, né, do Parque Express aí, que não vai mais existir cartão, segundo os comentários. Então, nós temos bastante pessoas
que hoje não lidam com smartphones, e vai ficar bem complicado. As pessoas com mais idades vai ter uma complicação um pouquinho maior. E a questão também do aumento aí que está sendo vinculado aí com mais de 30% de aumento, né, na questão do estacionamento. Então, esse é um assunto muito importante, eu acho que vamos trazer mais informações, debater na próxima sessão, né, porque bem levantado pelo Natan aqui, seremos favoráveis, e na próxima sessão estaremos levantando também essa questão, que é uma questão polêmica, além do aumento, a questão da regularização agora do novo sistema do rotativo Xanxerê. Inclusive, vereador, gostaria de sugerir a Vossa Senhoria que, se essa casa, assim aprovada a indicação, oficiasse ao Departamento de Trânsito, né, que é o responsável, creio que seria que viesse até essa casa, prestar esclarecimentos no debate para os vereadores, vereador João Paulo, na antessala, e se na sequência necessário for, também apresentasse na tribuna, né, os esclarecimentos necessários de acordo com a solicitação. Pode ser. Continua a discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Então, está aprovada também por unanimidade. Então, nada mais havendo a ser tratado. Boa tarde, senhor presidente. Eu gostaria que ficasse consignado em ata o meu pedido. Sim, está consignado, vereador, na tribuna, a Vossa Senhoria usou, e o praxe normal é o recebimento da presidência dessa casa, que receberá o protocolo e encaminhará ao seu gabinete na sequência para a tramitação de acordo com o regimento. Não havendo mais nada a ser tratado, encerro a presente sessão e marco a próxima sessão para o dia 16 de agosto de 2017, às 19 horas, na Câmara de Vereadores. Agradeço a todos pela presença, participação, e também aqueles que nos acompanharam na TV Câmara. Boa noite a todos.